Hoje é terça-feira, dia de playlist de Antigo Testamento. Então, no vídeo anterior eu fiz uma introdução a essa playlist, beleza? E hoje, naquele vídeo, nós aprendemos sobre a forma como eram feitos, né, ao longo dos séculos, os manuscritos, compilações, cópias e traduções. E o idioma predominante sempre foi o hebraico e o aramaico. E também diferença de materiais, né? O pergaminho, o papiro. O pergaminho é do couro, o papiro é de uma planta e entre outras coisas também, além da escrita cuneiforme feita nos tabletes de argila, né? E os instrumentos utilizados podiam ser um cinzel, pena de cana, pena de ferro, a tinta a princípio era extraída da lâmpada de azeite e por aí vai. Então hoje nós vamos já entrar, dar uma olhada nesse vídeo anterior da introdução, e hoje a gente já vai entrar no Antigo Testamento, entrando no Gênesis e no Êxodo. Então começo hoje Gênesis. E o Gênesis, antes mesmo das considerações iniciais, uma leitura de introdução. Caro aluno, no curso de Teologia Ministerial Básico você aprendeu sobre o Antigo Testamento. Para quem teve, eu fiz esse curso, mas eu não tenho mais esses livros, são muito bons. Panorama geral do Antigo Testamento. Então aqui ele traz uma introdução para o aluno que está fazendo o curso, né, sobre o livro do Gênesis. Mas vamos entrar propriamente dito no livro do Gênesis com as considerações iniciais. O título Gênesis, como aparece em nossas Bíblias, é a tradução da linguagem grega do título hebraico original, Bereshit, e significa o princípio. Então, significa o princípio, a origem, a criação, ou ainda a fonte ou começo. Esse termo indica o início de todas as coisas que vieram a ter existência no mundo físico, portanto, Gênesis exemplifica o começo de tudo que foi criado por Deus por meio de sua palavra. O lugar ocupado por Gênesis no Pentateuco, Penta de 5, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são 5 livros, e até na própria Bíblia indica sua importância, visto que serve como fundamento para a Torá. Então o Gênesis, ou seja, o princípio, é o livro que serve de base para a Torá, e como introdução à Bíblia inteira. O autor de Gênesis não é mencionado em nenhuma parte do livro, no entanto, agora mudamos de assunto, estamos falando do autor. No entanto, nos valeremos para tal conhecimento do testemunho do restante das Escrituras Sagradas de que Moisés é o autor, não só de Gênesis, mas de todo o Pentateuco. Listam-se algumas referências bíblicas para aprofundar ou para fundamentar a nossa tese, e aqui ele faz várias referências. Então Moisés é tido como, pela tradição, o escritor do livro do Gênesis. Além do depoimento das Escrituras, os antigos escritores judaicos e os primeiros dirigentes da igreja cristã primitiva são unânimes no testemunho de que Moisés foi o escritor do Gênesis, uma vez que o relato do Gênesis, no seu todo, é de data bem anterior ao nascimento de Moisés. O principal papel de Moisés ao escrever Gênesis foi, em grande parte, reunir sob a direção de Deus e sob a inspiração do Espírito Santo, todos os registros escritos e orais disponíveis ao seu alcance, desde Adão e Eva até a morte de José no Egito, assim como temos hoje preservados os intactos. Uma possível indicação de Moisés ter utilizado registros históricos existentes no seu tempo é a repetida expressão por diversas vezes no livro. Essas são as gerações de, que admite também a tradução, essas são as histórias por. O livro do Gênesis registra com exatidão, veja bem agora, nós vimos quem é o autor, ou pela tradição, né? E o que significa o livro do Gênesis, que significa origem, e agora vamos ver os registros que o livro do Gênesis faz. O livro do Gênesis, ou de Gênesis, registra com exatidão os começos da história da humanidade, então o início da história da humanidade, a origem do povo hebreu e o estabelecimento do concerto entre Deus e o seu povo através do patriarca Abraão, bem como os demais príncipes hebreus. A historicidade de Gênesis continua em nosso tempo sendo confirmada pelas descobertas arqueológicas modernas. Moisés foi notavelmente preparado por Deus para escrever este importante livro do Antigo Testamento. Soma-se a isto sua educação na corte egípcia. Então, Moisés teve uma educação privilegiada na corte egípcia, que é como se fosse os Estados Unidos daquela época. Na ciência do Egito e suas longas experiências no deserto, passou muito tempo no deserto, junto ao seu sogro Jetro, na terra de Midian, que fica hoje na terra ali como se fosse da Arábia, né? Beleza? Então esse foi o vídeo. E semana que vem a gente continua com uma visão panorâmica, eventos memoráveis, alguns dos eventos memoráveis deste livro do Gênesis. Valeu!